Olá, pessoal, tudo bom? Prazer em ter você mais uma vez aqui no podcast Ágape, que é um podcast da Nova Igreja. Eu sou o pastor Maurício Fragari, com certeza, se está acompanhando, já deve saber disso. E a gente fica muito feliz de você estar junto com a gente. E hoje a gente tem um convidado, todos os nossos convidados eu sempre considero como convidados especiais. Esse é mais um convidado especial que a gente tem para conversar nessa edição, nesse capítulo, nesse episódio, e eu quero compartilhar com você a presença aqui do nosso querido pastor Rodrigo Soeiro, que é pastor em São Paulo, de uma Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus do Alto Ipiranga. Está mudando de endereço, mas continua ainda com essa transição, está acontecendo, vai acontecendo, mas por enquanto está todo mundo conhecendo ainda como a DAIA, a Assembleia de Deus do Alto Ipiranga, e é interessante como a gente acabou se conhecendo, né? Acho que o Rodrigo me conheceu até pela internet, não foi isso, Rodrigo? Exatamente, pastor. Para mim é um privilégio estar aqui com o senhor sabe do carinho, do respeito que eu tenho pelo senhor, pela igreja, pela tua família, enfim, muito obrigado pelo convite. Exatamente, né? Foi um pouco antes da pandemia, se eu não me engano, em 2018. É, por aí. Eu estava procurando algumas igrejas que estavam fazendo trabalhos diferentes, mas ao mesmo tempo cristocêntricos, e achei vocês, enfim, e aí eu comecei a fazer alguns contatos e tal, e assim começou uma amizade, um respeito ainda maior pelo senhor, pela tua família, enfim, privilégio estar aqui. E o Rodrigo, ele me conheceu assim, dessa forma indireta, e fez a maluquice, a loucura de me convidar para ir pregar na igreja dele, sem ter tido primeiro um contato pessoal e tal. E foi uma alegria muito grande conhecer ao vivo e a cores o Rodrigo e a gente estabelecer esse contato. E o Rodrigo tem uma escola de liderança lá na igreja dele. Todo ano eu dou uma aula pelo Zoom, e é sempre uma alegria ter aquela galera toda empolgada, entusiasmada, cheia de vontade de conhecer mais dos princípios do reino para aplicar na vida do dia a dia da igreja, das pessoas com quem eles têm contato. E é uma alegria enorme estar te recebendo aqui, Rodrigo. A gente vai bater um papo aqui sobre. Na verdade, o livro eu escrevi. Uhum. Esse é o último livro que eu escrevi, né? O Ágape, A Porta para a Vida Abundante. E não sei se vai ser muito fácil ou um pouco mais complicado, porque o Rodrigo é teólogo. O livro não é um livro de teologia, é um livro até que ficou bem fininho, justamente porque eu tentei fazer um livro bem simples para que as pessoas que não têm curso de teologia consigam Uhum. ler e não ter que ficar buscando outras referências que não seja a própria Bíblia para poder Uhum. ter que consultar dicionário de grego, de hebraico e tal. Foi uma coisa mais simples para as pessoas entenderem e até um livro para você poder presentear para um vizinho, para um amigo, um conhecido, um companheiro de trabalho que de repente nem frequenta igreja nenhuma e ele compreender a mensagem do amor incondicional de Deus, né? E a gente mandou o livro pro Rodrigo para ele ter essa noção de conhecer o que a gente escreveu. Mas a gente não está preso no livro, não, sabe, Rodrigo? A gente quer Sim, conversar sim. sobre isso, sobre o amor incondicional, como é que isso tem funcionado na nossa vida, na nossa igreja, na vida das pessoas que têm tido contato com essa mensagem, né? E o grande desafio, cara, que eu quero lançar para você aqui é da gente conversar sobre nós agirmos do mesmo modo que Jesus agia. Uhum. A gente vê isso na nossa comunidade, a gente vê isso sendo implementado na prática, na vida das pessoas, né? Eu parti de um versículo que Jesus disse: olha, as obras que eu faço, as mesmas obras vocês farão e obras até maiores. E quando eu comentei sobre isso aí com a igreja, eu comecei dizendo o seguinte para a igreja: gente, vamos esquecer por um tempo as obras maiores?
Esquece as obras maiores. Vamos ficar com as obras que Jesus fez. Uhum. Só para a gente dar um start. Né? Porque a gente já quer começar com as obras maiores, mas não dá nem pensou, não falou, não botou em prática sequer as obras que ele já fez, que a gente viu, relatadas ali na Bíblia. Então vamos partir do princípio que Jesus era um cara generoso, esquecendo até o lado divino, né? Focando Aham. assim no lado humano de Jesus. Jesus era um homem generoso, era um homem perdoador, era um homem que vivia numa simplicidade de relacionamento com as pessoas muito grande. Então, será que a gente, hoje, olhando para Jesus, com essa simplicidade, né, não tentando focar ou tentando olhar para o que Jesus fazia, dizendo assim, poxa, mas quem sou eu para fazer o que Jesus fazia? Porque, afinal de contas, Jesus era Deus, eu sou só Uhum. um ser humano e tal. Então, vamos focar no fato de que ele disse que é possível fazer o que ele fazia. E não vamos ficar focados aqui, olha, andar sobre as águas, Aham, aham, aham. multiplicar pães e peixes. Vamos focar assim Sim. no fato de que Jesus conversava com as pessoas e perdoava. Né? Será que a gente tem visto na igreja isso ser replicado? A gente amar como Jesus amava, perdoar como Jesus perdoava, tentarmos ser reflexo do que Jesus era? É um desafio que é o que eu começo lançando aí no teu colo, Rodrigo. É, vamos lá. Eu eu percebo que dentro da narrativa evangélica, principalmente dentro desse meu ecossistema, né? Eu, graças a Deus, eu prego em igrejas batistas, metodistas, presbiterianas. Graças a Deus, meu pai também como pregador, hoje já falecido, enfim, mas ele abriu muitos caminhos e hoje eu volto em igrejas onde ele passou pregando. Sim. Mas falando um pouco desse universo mais assembleiano, que é onde eu nasci, enfim, tenho um carinho enorme, apesar da nossa igreja ser uma igreja mais contemporânea, enfim, isso não significa que somos melhores ou piores do que ninguém, mas a gente tenta, né, Sim. um viés mais contemporâneo, enfim. Eu acho que o grande lance, né, para esse nosso universo assembleiano, pentecostal, é focar exatamente naquilo que o senhor falou, né? É focar no sobrenatural. E a gente não tem problema nenhum com isso, muito pelo contrário, mas pô, tem tanta coisa natural boa para fazer. Né? E a Sim. dicotomia que o senhor fez em um dos capítulos, né, especificamente no capítulo 5, essa dicotomia, esse relembrar que Jesus sim era Deus e sim era ser humano. Por mais que seja uma crise teológica muito grande, a gente tem até dificuldade de tentar, quando ele era homem, quando ele era Deus, é uma Sim. crise teológica eterna, né? Mas quando a gente vê as práticas tão humanas dele, né? A questão do abraço, do carinho, da valorização da mulher, Uhum. da valorização da criança, né? A capacidade que ele tinha de dar voz, né? Uma das coisas lindas que eu percebo assim, dentro dessa tua pergunta, pastor, era todas as pessoas que chegavam perto de Jesus não simplesmente saíam melhores, né? Exceto talvez aquele jovem rico, mas o que me chama a atenção é que Jesus sempre deixava essas pessoas, entre aspas, grandes. Né? Aham. Ele não apequenava, né? Ele crescia, né? Fazia com que as pessoas compreendessem o valor que elas tinham. Por exemplo, para os fariseus, aquela mulher que ia tomar pedrada na cara, ela ia ficar lá embaixo. E Jesus Uhum. pega ela e levanta ela. Né? Então, assim, essa capacidade humana que Jesus teve do abraço, do carinho, da fala, o que a gente chama, talvez uma teologia paulina mais específica, né, o tal que ele fala lá em Gálatas, do tal do fruto do Espírito. Né? Então, eu acho que muitas vezes no meu universo assembleano, a gente fica tão apegado aos dons, né, às Sim. questões sobrenaturais, mas a gente se esquece de olhar um pouco para o fruto, né, e os seus respectivos gomos, como a amabilidade, fidelidade e tantos outros. Né? Então, eu entendo que é um desafio para mim, assim, ainda é um desafio como ser humano, como qualquer outro, a gente tentar compreender que ainda o maior mandamento continua sendo amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo. E isso, de alguma forma, é muito mais natural do que sobrenatural, né? Se você parar para Sim. pensar. Né? O abraço, o carinho, o respeito, a ética. Eu acho que se nós, como igreja, igreja evangélica, seja lá qual for a igreja, mas
se a gente se apegasse em fazer o básico da vida cristã, eu acho que nós teríamos acessos ao sobrenatural de uma maneira ainda maior. Esses dias eu estava com a galera da Rio São Paulo, aqui do Rafa, que eu sei que o senhor conhece Sim, muito bem, sim, né? sim. E A nós gente tem um estávamos no relacionamento casamento. muito legal com eles, muito legal. Sim, e eles e ele e eu estava no Casa Aberta que eles promoveram aqui em São Paulo, Sim. né? E uma das coisas que o pastor Rui, lá de Portugal, disse, que ele falou o seguinte: é, Ah, quando o nós Rui estava aí no pensamos, Brasil? Ele estava aqui no Brasil? estava, Ah, tá. é, não, é impressionante assim. Vou, Eu nunca vou, tinha visto ele pregar pessoalmente, assim, a vou dar uma bronca capacidade nele, dele. porque ele veio ao Brasil e nem falou nada comigo. Assim, eu fiquei assim impressionado. E uma das coisas que ele falou é que assim, quando a gente pega o altar lá do Antigo Testamento, quando Deus mandava fogo, a única coisa sobrenatural era o fogo, porque o Sim. resto era tudo natural. Aham. O altar é natural, o animal era natural, o serviço era natural, né? Mas aí, ou seja, o que ele quis dizer? Quando nós fazemos o básico, Deus tem o prazer de enviar o que vai além do básico, né? Então, se nós queremos cada vez mais o poder de Deus, as coisas sobrenaturais, a gente precisa investir cada vez mais a nossa energia em coisas naturais. E naturais no sentido do humano, né? No sentido do ético, do respeitoso. Então, é um grande desafio, mas eu estou com o senhor. Eu acho que a gente está precisando se desafiar um pouco mais Sim. a fazer pelo menos o básico, né? Meu pai sempre falava uma frase que ele dizia: Rodrigo, quando você não tiver que pregar, prega a Bíblia que funciona. Então, assim, antes de desejar fazer as coisas maiores, faça o que já está escrito, que já está muito bom. É. Não, e Rodrigo, quando a gente fala aqui sobre vermos os dons, né? Lógico, a minha igreja não é uma Assembleia de Deus, mas nós somos uma igreja carismática, pentecostal, e a gente busca isso, né? A gente quer ver a manifestação dos dons do Espírito, a gente quer ver as pessoas batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, eh, curas se manifestando, aquela profecia legítima, bíblica, que edifica, que traz um ânimo, um encorajamento. A gente quer ver isso acontecendo na igreja. Mas às vezes o nosso foco está tão grande em cima disso que a gente se esquece que a base para isso tudo acontecer é ágape, é o amor sobrenatural de Deus, né? E Exato. aí o outro lado dessa história é que a gente recebeu de Jesus uma ordem, né? Olha, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. E há muitos anos atrás, quando o meu entendimento era ainda muito menor a respeito da Bíblia e tal, eu olhava para isso e eu dizia assim: poxa, mas que crueldade Jesus nos falar sobre amor em termos de ordenança. Porque como é que eu posso obedecer a isso se eu não sinto, né, nada Uhum. por aquela pessoa? Ou se eu sinto até o contrário, eu sinto algo oposto ao amor, né? Eu sinto aversão, eu sinto um distanciamento, até que eu fui entender que o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão Uau, que uau. traz consigo sentimentos. Quando eu tomo a decisão de amar, outros sentimentos são gerados. Então, em obediência àquele mandamento, eu digo: não, eu vou amar. O Rodrigo pode não ser a pessoa mais simpática no mundo, quer dizer, eu estou usando aqui o exemplo do Rodrigo, porque é quem está chapado de frente comigo, porque o Rodrigo é um cara simpaticíssimo, amoroso, uma pessoa fácil de amar. Mas imagine que não fosse, né? E eu tomasse a decisão: não, eu vou amar o Rodrigo, apesar de eu não ter essa simpatia toda por ele e tal. Mas quando eu tomo essa decisão, sentimentos começam a mudar aqui dentro, porque começa a haver uma ação do Espírito Uau. Santo. E eu acho que às vezes a gente fica muito focado, a igreja, né? Fica muito focada na questão do amor, muito mais como um sentimento do que como algo que é sobrenatural, mas que o Espírito Santo vai trabalhar em nós para nos ajudar a manifestar no natural, né? E aí eu acho que as coisas começam a facilitar de os dons, por exemplo, fluírem de Uhum. uma maneira muito mais.
azeitada, né? Quer dizer, eu Aham, aham. trouxe o amor e o amor facilitou, já não é mais aquela coisa que está entrando, Uhum, os dons, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Eu pego você pelas orelhas, saculejo para ver se os dons se manifestam. Cara, começa a haver uma coisa de muito mais facilitada. E eu acho que aí existem duas coisas, que aí eu já falo a respeito de nós como pastores, líderes, pregadores, professores da palavra. Eu acho que a gente precisa se lembrar de botar muito mais ênfase no ensino a respeito de ágape, e eu não sei se a gente tem feito isso com a ênfase que deveria, sim, né. sim, Aí sim. eu jogo de novo a bola para Boa. você, né, será que a gente tem, eh colocado a ênfase necessária? Porque a conclusão que a gente chega, vendo o que Jesus falou sobre ágape, sobre o amor, esse amor sobrenatural, é que esse é o elemento mais importante, entre Sim. qualquer outra coisa, né, se você tiver que cara, vai tirando coisa aí, vai descascando essa cebola e fica só com aquilo que é o miolo, e não pode Uhum. faltar. Cara, o que resta pra gente é ágape mesmo, né. E eu quero, assim, né, quando eu estava lendo o livro, me lembrei de um texto bíblico que o senhor conhece de cor salteado e que eu só queria agregar, assim, porque quando a gente pega o texto original daquela conversa, pós-ressurreição, né, lá no Sim. final lá do texto de João, Pedro, você me ama? Né? Te amo, tá, então cuida das minhas ovelhas. Ah, ok. Pedro, você me ama? E aquele, né? Quando a gente lê só no português, né, a gente perde tanta coisa. E eu não sou especialista em grego, mas assim, o mínimo possível Sim, para a gente entender aquele diálogo, né? É muito interessante porque quando Jesus pergunta para o Pedro, ele está perguntando, Pedro, você me ágape? Eu vou fazer uma transliteração bem sim, ridícula sim. aqui, só para a gente entender, né? Pedro, você me ágape? A resposta de Pedro foi, eu te filos. Aham. Aí Jesus fala, meu, então cuida das minhas ovelhas. Aí vem a pergunta novamente, Pedro, você me ágape? Aí Pedro responde novamente, eu te filos. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, só que aí Jesus ele desce para o nível do Pedro e fala, e aí Pedro, semifilos, né? Aí a Bíblia vem dizer que o Pedro fica triste e ele fala, em outras palavras, né, meu, eu não queria falar que eu te filos, porque eu te falei que eu te ágape É. antes da cruz, mas eu só te compliquei, né? Então o que, que eu percebo? Que a melhor forma da gente construir o ágape pelo outro não vem do fato de sermos amados pelo outro, mas quando a gente ama o outro, Uhum. né? Porque Jesus tinha ágape pelo Pedro porque ele cuidou do Pedro como uma ovelha. Agora, se o Pedro quisesse aprender o que é ágape, não simplesmente ele teria que estar numa sala de aula aprendendo a respeito do que é ágape, mas no Sim. serviço, cuidado da outra ovelha, ele ia aprender a ter aquilo que Jesus tinha por ele, né? Então, para mim, esse por isso que a gente cai muito nesse colo das coisas comuns da vida. Pedro, você quer ter o que eu tenho por você? Uhum. Cuida. E aí eu faço também um paralelo à questão. Quando eu não tinha filhos, eu era, obviamente, né, solteiro na casa do meu pai e da minha mãe, e se alguém falasse assim, não, eu vou bater na sua mãe, meu, eu ia para cima, eu ia defender Sim. minha mãe com unhas e dentes, e se preciso for, meu, eu vou morrer pela minha mãe, porque é a minha mãe, tal e tal. Mas eu sempre fui cuidado pela minha mãe. A partir do momento que eu caso e tenho filhos, se alguém vai matar minha mãe, eu vou pensar agora duas vezes, porque eu tenho amor pelo meu filho mais do que eu tenho pela minha mãe. Por quê? Porque eu cuido, né? Eu aprendi a cuidar. Então, a melhor forma, hoje quando eu olho, né, o nível de amor que eu tenho pela minha mãe e o nível de amor que eu tenho pelo meu filho é muito maior, porque é uma ovelhinha que eu cuidei e o ágape foi construído de uma maneira um pouco mais profunda, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo, enfim, nos ouvindo, eu acho que a melhor forma, não que eu esteja tentando simplificar um tema que é tão complexo, né? Mas eu acredito que a melhor forma da gente aprender a construir ágape pelo próximo é se dedicando no cuidado.
sim, Não existe, na minha opinião, uma abertura de porta para a gente conseguir encontrar o ágape sem a gente dedicar, respeitando, amando, cuidando. Se a gente apenas se apenas formos cuidados, o sentimento é até legal, mas o ato de cuidar do outro, de discipular o outro, isso vai abrindo essa porta generosa e a gente vai tendo um amor que vai além dos livros, né? sim, Além de qualquer texto e enfim. Então, eu oro para que a gente consiga, né, ao cuidar do outro, ao sim, respeitar o outro, ter esse ágape, porque eu na minha adolescência, pastor, na minha humilde capacidade, eu entendia que ágape é só amor de Deus. sim. É, esse é o A gente não problema, né? consegue. Esse é o problema da prática do ágape. As pessoas pensam que a ágape é uma coisa que só Deus tem, é com Uhum. ele, é dele, ele manda isso para nós, é como se fosse o sol enviando luz para nós. Mas o que, que a gente dá para o sol? A gente não dá nada para o sol, né? Então, é como se a ágape fosse o sol. E a gente não tem nada mais a ver com isso. A gente só é iluminado, acabou. Mas a verdade é que quando Jesus dá essa ordenança, né, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros, o verbo que ele usa é agapau. E agapau é o verbo que vem do substantivo ágape. Né? Que vocês. Que foi exatamente o que Jesus perguntou para Pedro, né? Pedro, mas você me agapau? Quer dizer, você tem ágape por mim? Eu acho que Jesus fez ali uma coisa até tipo assim, cara, eu vou botar Pedro assim numa sinuca para ver o que, que ele vai falar. E às vezes eu imagino Jesus, sabe, com um bom humor danado, né? Eu vou botar Pedro numa sinuca para ver o que, que ele vai falar. Ô Pedro, você me ágape, você me agapau, você tem esse amor incondicional que eu sempre disse que tinha por você? E Pedro, constrangido, né? Como você falou aí, constrangido, ele responde: cara, no máximo eu posso dizer que eu te filos. Quer dizer, eu tenho por você admiração, respeito, simpatia, uma ligação de amizade e tal, mas eu não tenho coragem de dizer para você que eu tenho por Pelo você o menos, mesmo nível. pelo menos é final do Evangelho de João, né? Eu acho É. que se fosse antes da cruz, Ah, não, aí pelo menos Pedro ia. Não, deitava, né? claro, é claro que pô, você não precisa nem perguntar, é claro. Mas ali Pedro estava constrangido porque ele já tinha pisado na bola, né? E Jesus desce para o nível de Pedro para acabar com o constrangimento, né? E aí a gente fica muitas vezes sem entender que é lógico eu tentar dizer para alguém que eu tenho por aquela pessoa ágape, mas com base na minha capacidade, na minha força, aí Uhum. é uma tolice. Porque, na Tolice. verdade, qualquer outro tipo de amor, a gente até comentou ontem aqui, ou melhor, nós gravamos ontem, um outro episódio, em que eu comentei que no grego você tem uma série de palavras que podem ser traduzidas como amor, mas que, na verdade, não são ágape. É o Uhum. filos, né, que é nível de Uhum. amizade. Você tem, eu não O estou nem lembrando das Eros. palavras, o eros, né, que nem está na Bíblia, mas que tem Uhum. que existir, é um amor Dentro da, natural, dentro né? da cultura grega, né? E que dentro do relacionamento, marido, esposa e tal, tem que existir mesmo, né? Que é a atração física, é uma coisa mais ligada Forte, à né? área da sexualidade e tal, mas que todos esses níveis de amor, que são amores humanos, precisam Uhum. ser submetidos à ágape num contexto de cristianismo, Boa, né? boa. Tem que ser É. submetidos. Então, quando eu submeto Eros, o Eros que eu tenho pela minha esposa, quando eu submeto ele à ágape, então eu já não tenho por ela somente Eros. Boa. Eu tenho Uau. Eros, atração física, a gente cultiva isso, né? Um jantar, à luz de velas e tal. Uhum. Levo ela para ir para uma cidade, né, na serra, ou para uma cidade de Sim. praia, e ali a gente vai ter aquele momento romântico, mas só isso
não resolve, porque tem muitos casais que Não dá fazem conta, isso, né? E não no dá final das conta. contas, dá divórcio. Então a E gente. pastor, não, e isso é tão claro assim, próprio Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13 é exatamente Sim, isso, né? sim, Quando a gente lê aquele texto, não falta teoricamente o eros, né? Não sim, falta, tem gente que está se dando, se matando pelo outro. A lista paulina são de muitas coisas acontecendo, né? Benfeitorias e bondade. Mas o Paulo termina dizendo, mano, se não tiver ágape, estorge, eros, filos não vão dar conta. exatamente, cara. Não vão dar conta, não vão dar conta. E uma das coisas que também o teu texto brilhantemente escrito, quando o senhor trabalha a questão do perdão e restauração, aquilo foi muito importante para mim. Eu acho que quando o senhor fala dessa. É, é, quando a gente fala de amor pelo outro, principalmente quando é de uma pessoa que a gente não quer amar, teoricamente, né? Talvez porque fez alguma coisa, aí o senhor vem trabalhar a ideia bíblica de que amor é decisão, né? Uhum. E às vezes a gente confunde, né? O perdão, não, eu vou perdoar e eu decido amar, e a gente acha que o processo de restauração vem automaticamente, né? Sim. E a gente sabe que é altamente gradativo. Né? Então, se a gente compreende esse amor que Jesus propõe para o Pedro, meu, vai cuidando, vai se relacionando. Né? E tem horas ali, não sei se o senhor pegou também isso, eu achei tão bonito no texto original, que tem horas que o texto fala, cuida das minhas ovelhinhas, Uhum. em outros textos fala também, na outra frase fala, cuida do meu cordeirinho. Eu não sei se é exagero teológico da minha parte, ou uma provocação teológica, de que tem horas que a gente vai amar pessoas um pouco mais prontas, Sim, mas tem horas que a gente vai pegar pessoas muito imaturas, né? sim, sim. Nesse mix entre maturidade e maturidade, a gente vai construindo, né? Ah, me feriu, ok, mas eu decido te amar, eu sei que esse processo de restauração Sim. acontece sem forçar a barra, mas é gradativamente. É. Não, e Rodrigo, você sabe o que é interessante, cara? Você puxou essa coisa do cordeiro. Nesse texto aí, quando você dá uma olhada nele no original, no grego, eu também não sou Uhum. especialista em grego, não, mas eu dou as minhas pinceladas lá. Uma Jesus, boa fonte. ele fala para Pedro, em primeiro lugar, cuida das minhas ovelhas, ou dos meus cordeiros, os cordeirinhos. Uhum. E aí o termo no grego fala de uma ovelha ainda imatura, né, pequena. Mas depois ele fala assim: cuida dos meus, literalmente ele diz, cuida dos meus carneiros. O carneiro Uau. já é uma ovelha que já tem até, se for uma ovelha macho, já tem até chifre, né? Então Exato. ele tá falando, cara, você vai pegar pessoas imaturas, vai pegar pessoas Uhum. cascudas, que já estão Uhum. nessa caminhada há muito tempo, mas exerça ágape, tanto para um quanto para outro, né? Uau. Que de repente com aquele que é mais maduro e já não precisa de tanto cuidado, já está numa fase que deve até cuidar de outros, e também daqueles Pastor, imaturos que não conseguem ainda cuidar de ninguém. e eu vou ser sincero, senhor, né? Tá virando um divã aqui, então, para mim, porque meu, porque assim, eu confesso eu tô com 39 anos, né? Não me considero mais um jovenzinho, mas também sei que tem muita coisa para aprender. Mas eu acho que no desafio pastoral, as minhas maiores dificuldades ainda, né, é saber lidar com os cascudos Sim, que parecem que ainda têm a imaturidade de uma ovelhinha, sabe? Você discipula, você cuida, você treina, você faz o que a cartilha manda e parece que o cara não sai do eixo, né? Fica aquele lance da diferença de movimento e progressão, né? O cara se movimenta, se movimenta, se movimenta, mas nunca consegue sair do ponto A para o ponto B, né? aham. Exercer amor. Tá como o cachorro correndo atrás do rabo, né? Que tá fazendo um movimento para chuchu, mas não tá saindo do É, lugar. esses dias, foi exatamente semana passada, até contei isso na igreja, no meu sermão domingo, né?
Teve um jovem da nossa igreja, o cara já tem 30 mil anos de igreja, sabe? O cara já sabe o beabá todo. Aham. O cara fala assim, ai pastor, Deus abriu uma porta assim para minha esposa, ela vai começar a trabalhar. Eu falei, caramba, que legal, meu. Feliz por você, né? Aí eu tenho uma intimidade com ele, né? Uma certa Sim. intimidade. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, hein? Fala para ela ser fiel nos dízimos, hein? Falei assim. Aham. Aí ele olhou assim para mim e disse, pastor, eu estou me organizando com ela para a gente começar a dar o dízimo mesmo em agosto. Puh, não é o novo na fé, entendeu? Aham. Pô, já é um carneiro com muito chifre. Pô, caramba, meu, e você tem que falar e volta. Não, mas enfim, são os desafios, até porque também, em alguma fase da vida, a gente também é assim, quando a gente é discipulado e as pessoas têm que nos tirar do ponto A para o ponto B, mas olha, meu, não é fácil. Gerar carinho, gerar cuidado com a galera que uh, parece que não quer ser cuidada, parece que até quer ser cuidada, mas não quer sair da sua zona de conforto e fica É. na mesma vida, nas mesmas inhacas, com os mesmos carrapichos. Você quer tirar, mas eu não sei. Né? Então, esse é um desafio pastoral que eu acredito que o senhor já passe já há muitos anos, mas que. Rodrigo, eu acho que às vezes as pessoas estão com a gente, mas ainda não abraçaram a cultura que a gente está passando para a Boa, igreja, né? E aí boa. de repente, ela tem na cabeça dela, formatada na cabeça dela, um determinado tipo de ideia eh, de uma cultura de igreja que é o que está na cabeça dela, é o que ela de repente aprendeu em algum outro lugar, é o que de repente ela olha para a tua igreja e ela vê escrito lá o nome da igreja, Assembleia de Uhum. Deus. Aí já não importa mais se é do Alto Paraíso, se é de Caxias, não importa. Mas ela vê aquele título Assembleia de Deus e ela formata na cabeça dela um perfil que Uhum. ela acha, ou que ela já viu, Uhum. que é uma Assembleia de Deus funciona desse jeito. E você, de repente, está trazendo uma nova cultura, está trazendo um novo perfil. Você não Uhum. deixou de ser Assembleia de Deus, mas você não tem Uhum. mais aquela coisa da tradição, do que sempre foi, porque a fila andou, o mundo progrediu, e você está tentando levar a igreja para um outro tipo de visão cultural. Uhum. Às vezes Uhum. é difícil isso aí. Agora, É. eu entendo também, Eu por um outro lado. Desculpa, fala Uhum. aí. Não, não, só para não perca a tua linha de raciocínio, mas eu gosto muito da frase do Bill Hybels quando ele vem dizer que liderar é tirar as pessoas da zona de conforto sem elas perceberem. Aham. Eu acho isso maravilhoso, né? É trabalhar uma cultura de maneira tão gradativa, um cuidado tão inteligente. Quando o cara abre o olho, ele já consegue viver uma nova experiência, um novo modelo de igreja, É. ainda que, né, enfim, fecha parênteses. Não, cara, essa coisa da mudança cultural, sem que você abandone princípios inegociáveis da palavra, Uhum. é, é, precisa ser feito com base em ágape. Quer Exato. dizer, você não quer ferir a pessoa e dizer para ela, poxa, mas não é possível, cara, você parece que é um tapado, não entendeu nada, não é por aí, é por aqui e tal. Você quer conduzir a coisa em amor, né? Mas Uhum. tem gente que realmente não vai sair daquele espaço, daquele lugar, e você continua amando aquela pessoa e ponto, né? Porque você Aham, sabe aham. que ela está ancorada naquele ponto de vista, naquela maneira de ser, naquela maneira de fazer igreja, e você continua amando a pessoa. E você fica na esperança de que, de repente, ela desperte. É, 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 você estava me falando que você esteve agora há pouco tempo em Atlanta, na conferência, lá no Speak, encontrou até Aham. com o meu filho lá, e numa Uhum. dessas conferências, já há alguns anos atrás, um dos nossos pastores aqui, o pastor Jorge Monteiro, ele foi numa conferência numa outra igreja em Atlanta, lá em Atlanta, né? É uma igreja Aham. chamada North Point. North Point, conheço. Você conhece, né?
É o Andy Conheço, Ian Stanley, é Stanley, o né? Ian pastor. Stanley. O pai do Andy Aham. Stanley já era pastor dessa igreja há muitos anos, e era um pastor conhecidíssimo e tal. E a igreja North Point era uma igreja batista tradicionalíssima. Sempre foi. Uhum. E o Andy Stanley fez uma mudança, uma transição de uma igreja super conservadora, tradicional, para uma igreja mais contemporânea e tal. E aí, resultado, pintou tudo de preto, botou luz cênica, mudou as músicas, os louvores e tal, para uma coisa mais pop, rock and roll, umas coisas assim meio que foi muito Uhum. revolucionário para a igreja, né? Muito revolucionário. E um dia isso virou lenda, mas o pastor Jorge me contou que o Andy Stanley contou essa história na conferência, como Aham. uma experiência pessoal. Ele foi a uma irmã da igreja, uma senhora de 90 e alguma coisa anos de idade, membro da igreja desde o tempo do pai dele e tal, e perguntou para ela. A irmã gostou do novo estilo da igreja? E ela disse, pastor, não gostei. Não, mas e as músicas que nós cantamos agora? A irmã não gosta? Não, não gosto. Gostava quando eram os hinos que nós cantávamos, né, com o inário e tal. Vamos cantar agora o hino 102, vamos cantar agora o hino 94. E, a senhora não gosta? Não, não gosto. E agora o estilo da pregação, o pastor não está mais usando terno, gravata, agora está vindo de um jeito mais despojado e tal. Pastor, não gostei. Eu não gosto, eu gostava daquele estilo. Aí, finalmente, ele perguntou, então por que a irmã continua vindo aqui à igreja? Porque a irmã não está gostando de nada. Ela disse, pastor, quando a igreja era daquele jeito, os meus netos não vinham à igreja. Da maneira como o senhor está fazendo a igreja agora, os meus netos vêm e adoram. Então, o senhor está certo, tem que fazer essa mudança. Aquela igreja, ela era para mim. Essa igreja de agora é para os meus netos. Eu já estou com um pé lá na glória, um outro ainda aqui, mas daqui a pouco eu vou partir. E aí eu vou partir feliz da vida porque eu sei que os meus netos estão Uau. frequentando a igreja, né? E o senhor está certo, tem que fazer essa transição. Então, essa foi uma pessoa que admitiu o seguinte, cara, a cultura daquela igreja, daquele modelo, era a cultura que estava mais adequada para mim, para o modo como eu sempre vi e aprendi igreja. Mas era necessário haver uma mudança cultural, porque senão a igreja ia chegar num ponto em que não ia ter mais jovem e as pessoas mais velhas iam começar a morrer, 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 e daqui a pouco ia fechar a igreja. Então, o senhor fez a Uau. mudança correta. O duro é quando as pessoas não compreendem a necessidade dessa transição, porque as bases, os fundamentos são inegociáveis. Então, a gente continua tendo como base fundamental, inegociável, ágape, é a grande Sim. base, né? E a gente continua ensinando santificação, a gente continua Uhum. ensinando adoração, mas a maneira como certas outras coisas se expressam, quem é que disse que a música mais rápida, mais lenta, é mais santa? Tal. Uhum. Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso e mostrar para as pessoas que, para as pessoas da igreja, né, que se É. elas expressarem para o lado de fora da igreja e para o lado de dentro, o ágape, na prática, e aí eu já vou puxando para uma outra coisa que você citou, mas eu quero voltar, é o fato de que o ágape, você pode não entender nada de grego, você pode não saber nada. Ah, o pastor citou aí storg, citou aí filos, citou várias palavras em grego aí que eu nem sei o que é. E ágape mesmo, eu nem sabia que o amor de Deus é ágape. Então, você pode não entender nada de grego. Mas Uhum. se você se dispuser a amar, qual é a primeira expressão mais básica de ágape? É o serviço, é Sim. servir. Então eu não Uhum. entendo nada de grego, mas o pastor me disse que se eu servir, eu vou entender o que é ágape. Eu vou É o acabar cuidado, compreendendo que é é o o cuidado, cuidar, né? É é a servir. provocação de Jesus com Pedro. Mano, vai servir a tua ovelhinha, brother. Eu te servi até hoje. Essa é, Esse- esse é,
Uau. é o grande, para mim, né, no meu entender, é a maneira mais, mais prática, Tangível, né? né, Tangível. de você entender. Cara, pastor, eu ainda não entendi esse negócio no grego, o senhor falou aí no grego, eu ainda não entendi muito bem. O senhor até falou a definição, eu achei a definição tão bonita, mas eu ainda não sei como colocar isso em prática. Então, meu irmão, faz o seguinte: domingo que vem, ou ainda hoje, vai lá para a porta da igreja, na recepção, Boa, fica lá, boa. recebendo as pessoas, né, com um sorriso, com um abraço. Vai lá na livraria da igreja, fica lá, ajuda lá a vender os livros. Vai para a cantina da igreja, né, vai Uhum, servir lá o lanche. Né, enfim, vai servir. E você vai entender. uhum. Aí você vai entender. Depois você volta e conversa comigo, que você vai entender. E talvez você até não saiba teorizar depois de volta para mim e me explicar. Dizer, pastor, agora eu entendi que o ágape no grego e tal, e filos, história. Não, não, não. Pastor, eu já entendi. Você sabe me Uhum. explicar? Pastor, não sei explicar ainda não, mas já entendi e eu estou botando em prática. Né? Porque. Exato. Porque por falta de teoria, Pedro não teve, né? Exato. Foram, foram 3 anos, meu, numa pós-graduação maravilhosa, assistindo. Em alguns momentos ele ia, fazia e tal, mas, tipo, pós-ressurreição, ô Pedro, de boa, irmão, meu time tá acabando. Eu, tá assim, de boa. Vai cuidar, vai pra porta trabalhar, vai ser É, voluntário, você ganha mais, exato. bicho. É, mano. E voltando, pastor, rapidinho, só para fazer um adendo também, essa questão do novo formato, né? Um dia eu aprendi uma frase com uma pastora da Igreja Batista aqui da Memorial, que ela dizia o seguinte: Rodrigo, aprenda a negociar o que é negociável, para Sim. você nunca ter que negociar o que é inegociável. Aham. Muito Puh, legal. e aí eu me lembro muito também de um paralelo que esses dias aprendi também, a respeito da garrafa de água, né, pastor? A garrafa Ah, de água, é, vamos lá, a água não tem validade, mas a garrafa de água sim, né? Então tem pessoas que se apegam tanto à garrafa e comprometem o conteúdo. aham. Então, se a gente for um pouco mais flexível com a garrafa, com a embalagem, a gente nunca vai perder a essência do ágape, né? Sim. Agora, se a gente gastar muita energia com a embalagem, a gente vai ver o conteúdo se lascar e é isso que a gente tem visto, infelizmente, em Aham. muitas famílias, muitas igrejas, muitas lideranças. Sim. Cara, o grande desafio que eu, tenho lançado para aqui para minha igreja, né, eu Uhum, tenho falado isso com os pastores, para que eles lancem, a gente não tem novas paradas por tudo quanto é canto não, mas tem algumas por aí. E aí os uhum, pastores eu oriento eles, falo: "Cara, vocês têm que lançar esse desafio para a igreja de termos cada núcleo da Nova, cada campus da Nova, 100% das pessoas que são membros da Nova servindo". Sabe, enquanto não tiver 100% da igreja servindo, não eu não fique me feliz. eu não me conformo, não estou feliz. Aham, aham, Aí as aham. pessoas podem perguntar assim: "Pastor, mas se todo mundo da igreja estiver servindo, a gente vai servir a quem?". Uns aos outros. Boa. Aí Né, chega no que né, Jesus pediu, né? e vai chegar gente de fora e a gente vai estar dando cotovelada um no outro, dizendo: "Chega para lá, porque eu que vou servir". Chegou essa Boa, pessoa aqui. Cara, nós somos 2.000 pessoas aqui assistindo o culto. Chegou um visitante, são 2.000 pessoas querendo, avançando igual um leão para cima da pessoa, querendo boa. servir aquela pessoa que chegou. Não, É e isso que outra tem que coisa, né? ser. E outra coisa, né? Eu gosto muito do Salmo 23, quando vem dizer que a ovelha bebe em águas tranquilas, né? Aham. Essa geração está muito cansada e tudo que elas querem é conhecer uma comunidade como a de vocês, como a nossa, e encontrar ambientes tranquilos, né? Sim, Ambientes saudáveis e hidratáveis, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se chegarmos em 100%, na verdade, nós nunca vamos chegar, porque significa sim, que sempre pessoas vão querer beber dessa sim, água que vocês estão bebendo, né? sim, Então, não vai chegar, esse platô não vai chegar. A gente pode ficar bem tranquilo, porque sempre vai ter uma ovelha que vai entrar nas nossas respectivas sim, comunidades querendo hidratação. sim. Cara, isso aí é um objetivo, cara. Como outro dia um amigo estava comentando comigo que ele viu na rua, levou o cachorro dele para passear e viu uma Aham, outra pessoa que estava passeando com outro cachorro e ele parou para observar porque ele viu que era um cachorro com uma raça muito diferente. Era um galgo.
O galgo é aquele cachorro que é um cachorro de corrida, né? Ele tem um tórax assim, super desenvolvido, ele é magrelo, tem um tórax super desenvolvido e barriga encolhida, quase que encostando lá na coluna vertebral. E é um cachorro que corre muito. E eu falei, cara, esse tipo de cachorro, lá nos Estados Unidos, tem corrida, assim, igual corrida de cavalo, e corrida desse cachorro. Como é que é a corrida? O cachorro ele fica numa área, num paddock, onde ele tem uma portinhola na frente, e quando dá lá o toque para abrir do start da corrida, o que vai tem um trilho na beira do curso, né? Tem um trilho com um coelho de pelúcia. E o coelho vai naquele trilho, sendo levado, e os cachorros saem igual os loucos atrás do coelho. Quer dizer, quando é que ele vai alcançar aquele coelho? Na verdade, nunca. Ele pode até chegar perto, mas não chega. Nós estamos nessa corrida, cara. Essa nossa Mas corrida. Exatamente, mas ao mesmo tempo, o quanto de musculatura o cachorro ganha. Exatamente. E a gente está nessa corrida, sabe, de correr atrás de um coelho que a gente não vai alcançar e que, graças a Deus, a gente não vai alcançar, porque Deus sempre bota o coelho um pouquinho mais para frente, que é o objetivo de ter todo mundo servindo, porque tem que ter sempre gente nova chegando para a gente servir e que seja contagiado por esse vírus do serviço, né? Do amor ao próximo, e aprenda o ágape na prática. Né? Nem porque teve uma aula teórica, mas aprenda como os discípulos tiveram que aprender na prática. Jesus não deu aula de grego nem de hebraico para os caras aprenderem sobre ágape, ele simplesmente disse, olha, estou dando para vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros, e o exemplo que vocês vão ter, a referência, sou eu mesmo. Então, amem na mesma proporção, na mesma medida, do mesmo modo que vocês me viram e têm me visto amar vocês. Quer dizer, e aí você vai pegar outras coisas que Jesus disse, né? Jesus, na última ceia, ele lava os pés dos discípulos e ele dá Primeiro, Jesus era fantástico, né? Em dar sempre primeiro uma aula prática para depois da aula teórica, né? Então ele vai lava os pés dos discípulos, depois ele fala, cara, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês sabem que no mundo, vou explicar, vocês sabem que no mundo o pessoal disputa as posições de relevância, de comando, o pessoal disputa a tapa. Né? Se preciso for, pisa no pescoço do outro, vende a mãe na feira para poder ocupar. Entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maioral, e Jesus nem repreende esse desejo, né? Ele não diz assim, não, aquele que quiser ser o maioral já perdeu a salvação. Não é nada disso. Não, Jesus não repreendeu, ele até colocou, cara, é lícito que vocês queiram ser aquele que está lá em cima, que está no topo da cadeia de comando, mas aquele que quiser estar lá, seja aquele que sirva aos outros, né? Então, dê uma olhada para mim, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Mas, cara, do jeito que eu fiz, eu me posicionei para lavar os pés de vocês, façam vocês uns aos outros. Então, Jesus coloca assim, cara, não vou tentar dar para vocês uma aula aqui teórica sobre ágape, falando que no hebraico e tal, e dando exemplos. Não, cara, na prática foi o que eu fiz. Vocês viram isso? Façam isso também. Porque a primeira expressão, a expressão mais prática de ágape é o serviço, né? A gente amar, cuidar do outro. Cuidar do outro, exatamente. É um desafio. Acho que esse é o nosso desafio como pastores, como líderes, enfim, e tentar, né, de alguma forma, compreender que a melhor forma da gente ensinar as pessoas é eles vendo em nós também essa prática, né, como Jesus. Né? E, Rodrigo, eu não sei se você reparou, cara, eu estava folheando o livro aqui, eu estava procurando um versículo que esse versículo aqui é uma constatação que João faz. Ele também lança sobre nós um desafio e lança também uma minhoca para ficar assim na nossa cabeça, sabe? Porque ele diz o seguinte, aqui é 1 João 3,14, aí João diz o seguinte, nós sabemos, quer dizer, o que nos dá a certeza, a convicção, a tranquilidade, que nós passamos da morte para a vida, é porque nós amamos os irmãos.
Então, quer dizer, como é que você tem a certeza que você é salvo, que você passou da morte Uhum. para a vida? Cara, eu tenho essa certeza, não é porque eu frequento simplesmente uma igreja, tenho uma carteirinha de membro, o pastor já até me deu a um cargo lá de liderança. Não, não, eu tenho a certeza disso, da salvação, porque eu amo. Aí ele complementa isso aqui dizendo assim: quem não ama, e o verbo aqui é o derivado de ágape, é o agapau, quem Aham. não põe em prática o ágape permanece na morte. Meu Deus do céu! Quer dizer, Doideira. é, Pô, não, o senhor falando desse versículo, a gente é expert em decorar João 3,16, né? Deus sim, amou o mundo, então uma pá. é. Mas a gente tem uma dificuldade de decorar 1 1 João João 3,16. 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É, exatamente. É onde você vê João te desafiando para uma prática É, de ágape, né? é. Para você não ficar tentando dar desculpas. Cara, mas eu não estudei isso, ou o pastor não deu essa lição. Cara, a gente, de uma forma ou de outra, talvez. Aí a gente tá, eu estou voltando lá para o início da nossa conversa, né? É, de que a gente precisa colocar ênfase, talvez, né? É isso aí, claro que vai variar de igreja para Uhum. igreja, de pastor para pastor, cada um tem a sua cabeça e sabe o que está fazendo na sua igreja, mas eu acho que a gente precisa ter o hábito de desafiar mais a igreja a exercer ágape, a conhecer ágape e exercer ágape. E de entender que, Uhum. cara, filos é muito legal, precisa estar presente na igreja, eros é muito legal, precisa estar presente no relacionamento do casal. Uhum. Storge é muito legal, precisa estar presente no relacionamento nosso com o mundo, dentro Uhum. da igreja, mas Uhum. tudo isso sem ágape, é o que você citou de 1 Coríntios 13. Exatamente. Cara, Exa- não funciona, Exatamente. não chega onde devia, né? Pastor, eu escrevi um livro, inclusive preciso enviar para o senhor. E eu trabalhei nesse livro os 5 dons de Efésios: Aham, apostólico, falei de pessoas visionárias; proféticos, pessoas mais pragmáticas; evangelistas, pessoas mais confiantes, sempre vê o copo meio cheio; né? Pastorais, pessoas acolhedoras; e os mestres, que são os pedagógicos, né, os sistematizadores. E falando sobre isso, né, eu contei uma experiência que eu tive logo quando meu pai ficou doente. Um dos vice-presidentes da igreja, ele, juntamente com o secretário, eles tentaram dividir a igreja. Meu pai doente, na semana que ele sofreu AVC, e aí caramba, eles hein? inventaram coisas assim muito tristes a respeito da moral do meu pai, e aí meu pai não podia se defender, então foi uma loucura. Aí nós descobrimos, enfim, Deus deu graça, descobrimos toda toda a máfia que estava envolvida por trás disso. Não, no fundo, eles foram convidados para uma reunião e nós tínhamos todas as provas que eles que estavam fazendo todo o lobby. E aí eu cheguei para um dos caras que fez o que fez e eu falei: rapaz, te dou 2 opções. A primeira opção, se você negar o que você fez, você sabe que eu tenho provas. Se você negar, eu te denuncio para a polícia. Agora, se você assumir, eu prometo que eu te perdoo. Pastor, ali o apostólico não daria conta, o ser Sim. profético não daria conta, ali o ser evangelista não deu conta, ali ser pastoral não deu conta, pedagógico tampouco. Ali, se não fosse o ágape, porque ele é o maior dos dons. Uhum. Ser apostólico é legal, ser visionário é legal, ser profético é legal, tudo é legal.
Mas se não tiver o amor ágape, a gente não consegue perdoar. Não há Uhum. visionário no mundo que perdoe um cara que fez isso. Não há profético no mundo, não há evangelista no mundo, não há pastor no mundo e não há pedagogo no mundo. Tem horas que se essa porta aberta não for o ágape, a gente vai ser um sino que apenas faz barulho, Sim. mas que no fundo, não exala o evangelho É. que um Não, dia nos e conquistou. Rodrigo, o que eu tenho, no final das contas, com base nisso que você falou sobre os dons ministeriais, a gente também falou um pouquinho sobre dons do Espírito, essa coisa toda. Quando você que foi o que essa turma que você está citando aí fez, eles Uhum. excluíram a ágape da história, Sim, e quando você exclui a ágape, o que é isso. sobra é religião, É só o que sobra é porcaria. religiosidade. E aí, resultado disso é que, com base na religiosidade, o cara até pensa assim: ah, eu estou fazendo isso assim, mas eu tô certo, não tem Uhum. problema, tá tudo certo. É, Exato. e não vai ter consequência nenhuma. No máximo que pode Pastor, acontecer. eu preguei domingo agora aquela parábola de Jesus, do publicano e do fariseu, que Aham, entram no templo. Uma loucura. Ambos estavam entrando para orar, uhum, mas o fariseu já não tinha ágape nada ali. Ele tem a capacidade de, Senhor, obrigado, porque eu não sou adúltero como aquele. Loucura isso, é, né? Obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Mas, assim, uma doideira. Mas os dois estavam indo para orar, eles não estavam indo para o prostíbulo, eles não estavam indo para o bar encher a cara. Eles estavam indo para orar, mas se não tem ágape, não tem nada. exato. Então, quando você exclui o ágape desse negócio todo, você pode até ficar com a questão: ah, não, mas eu sou um pastor, mas eu sou Sim, apóstolo. Você pode ser o que você quiser, ter o título que sim, quiser. A coisa toda não vai funcionar, pelo menos não dentro do padrão que Deus estabeleceu para funcionar. Né, a nível humano, pode funcionar. Né, eu tenho uma igreja bem estruturada, com uhum. toda uma mecânica que funciona, mas se não tiver ágape, é só isso. É uma mecânica que funciona. Né, tá todo mundo já com os processos na cabeça, fazendo tudo funcionar, mas e a essência, né, que é exatamente ágape. Se você não tiver ágape, aí Tem. é muito complicado de você ver o poder genuíno de Deus se manifestar. Você Eu, pode eu, ter eu, eu, uma manifestação fake, mas poder de tem. Deus para valer vai ser muito difícil. Eu trabalho uma frase aqui com a igreja. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão espiritual que só tem dons espirituais, É, né? No é, sentido, sim, com muitas aspas, sabe? Só é, tem isso. Tem gente que é tão, assim, se falta ágape, falta a essência de Deus, né? é, Depois eu até preciso enviar para o senhor sabe que eu tenho uma vertente artística musical, sim. né? É, até nem citei isso, cara. O Rodrigo é músico, Não, compositor, já gravou um montão de coisa, tem uma porção de músicas autorais aí maravilhosas. e eu, pastor, eu acabei de gravar um projeto. Eu nem era para falar isso, não é nem não está nem no script, mas é só para trazer essa questão do ágape. Eu acabei de gravar um projeto com músicas clássicas, né? Músicas Sim, antigas e algumas mais recentes e tal. E, enfim, e uma das canções, e tudo em jazz, né? Eu sempre gostei de jazz. aham, Então eu gravei esse projeto com uma big band, assim, é muito legal. E uma das músicas que eu vou gravar agora, que eu vou lançar no dia aqui no teatro, que nós vamos lançar esse projeto, é aquela música do João Alexandre, Essência de Deus. sim, Se não tivesse amor, de nada valeria. aham, Se não tivesse amor, conceito algum teria, proveito algum teria, fria e sem razão, a vida então passaria. Né? Então, assim, não sobra nada, pastor, de verdade, não sobra nada. A gente vê aí homens que até fizeram muita coisa, mas estão chegando no fim da vida aí,
ou jovens que... Então, a minha oração é que a gente consiga, ainda que perca tudo, mas não perdendo o ágape, eu tenho a sensação que a gente não perde nada, É, né? Porque é a essência de Deus, né? sim, É a essência de Deus. Por isso que eu citei a questão da música, né? sim, Acho que não poderia ter um título melhor dessa canção, sim, Essência de Deus. sim. Então, enfim, esse é o meu desafio, é o nosso desafio, né? Sim. Não, e Rodrigo, eu tenho. Quando eu comecei, esse livro surgiu de uma série que eu preguei na igreja, né? Uma Uhum, das coisas que eu disse, logo que eu iniciei a série, foi que eu tinha uma esperança de que essa série, que ainda nem era projeto do livro, uhum, que uhum, aquela série caísse nos ouvidos de pastores, líderes, de comunidades, de igrejas, para despertar alguma coisa, porque qual é a motivação, por exemplo, que eu tenho para todo domingo acordar cedo, ir para a igreja, chegar mais cedo, sair mais tarde, depois uhum. voltar para um segundo culto, chegando mais cedo, saindo mais tarde? Qual a motivação que eu tenho todo santo dia de sentar diante do meu computador para preparar um esboço de uma pregação para o meio Uhum. da semana ou para o domingo que vem? Qual é a motivação que eu tenho para todo final do mês pagar o aluguel de um prédio que a gente está Uhum, utilizando? Qual a motivação que eu tenho para abrir uma nova congregação? uhum, Então, quando a gente para refletir tudo isso, se eu não estou fazendo isso por amor, eu estou uhum, fazendo com outras motivações. Ah, eu quero abrir uhum. uma congregação num outro bairro porque eu quero que a minha igreja seja conhecida, seja influente mais do que a igreja do fulano. Então, como ele abriu duas, eu quero abrir três, quatro. Eu estou entrando numa competição denominacional. Eu quero provar para aquele fulano que já foi meu pastor, que foi meu líder, que não levava fé em mim. Eu quero provar para ele que ele não viu o valor que eu tinha. Uau, uau. Ele não É. enxergou. Mas agora eu vou mostrar para ele, porque eu vou abrir uma igreja aqui, outra ali, outra acolá, eu vou fazer programa de televisão. Cara, se a gente não estiver fazendo por amor, cara, eu quero abrir uma Uhum. igreja, seja lá onde for, porque tem pessoas lá que já ouviram aquilo que eu prego e elas estão pedindo para ter. Então, em amor a essas pessoas, eu quero abrir. Não quero ter sucesso, não estou objetivando ser mais do que fulano, menos do que ciclano. Eu estou objetivando amar as pessoas. Se a nossa motivação final não for, primeira e última, não for Uhum. essa, cara, Ah. qual é a motivação que eu Uma da- tenho de gravar, né, de compor e gravar, né, para botar no Sim, Spotify? É para ter sim. sucesso, é para ficar conhecido? Não, é porque eu quero que as pessoas conheçam mais o amor de Deus. Tem uma frase do Stephen Furtick que eu gosto muito, que ele diz que a gente não consegue controlar nada na vida, mas a única coisa que a gente consegue controlar é o nosso foco. Aham, Então, assim, que o nosso foco seja sempre esse, né? isso aí. Amar a Deus, né? Acima de todas as coisas, não perder essa paixão, né? Eu acompanho o senhor já há alguns anos, o senhor sabe, e uma das coisas que mais me encanta no senhor, assim, é essa tua capacidade de sempre ter um olhar apaixonado, né? O senhor sempre prega apaixonado. Todas as vezes que eu vejo o senhor falando, parece que está cada vez uma versão melhorada, né? Esses dias eu vi o, esses dias eu vi o Roberto Justus falando a respeito do Abílio Diniz, né, que faleceu Sim. recentemente, e ele falou assim, meu, o que mais me impressionava no Abílio Diniz é que ele sempre sonhava coisas que a idade dele não ia dar conta dele chegar. Aham. Então ele estava assim, ele estava com seus 80 anos, ele falou assim, não, então, eu estou pensando em fazer isso, mas se fizesse a conta ele ia ter que ter 130. É. Entendeu? Então, assim, nas devidas as proporções, eu vejo muito isso no senhor, assim, essa tua capacidade de sempre estar falando com muita paixão tudo, assim. Então, é a maior prova de que o que o senhor escreveu é apenas uma extensão daquilo que o senhor acredita e quem está do teu lado é muito privilegiado e eu que estou aqui um pouquinho distante, mas sempre que sempre que tenho juízo, vejo pessoas como o senhor, o próprio pastor Costa Neto, mesmo que a gente já teve Sim. juntos, né, nossa vez. Então, assim, pessoas que... O próprio Andy Stanley, né, eu vi ele pregando agora que eu fui lá para Atlanta, caramba, meu. Os caras
pregando e às vezes a gente vê uma molecada aí com 22, 23 anos, os caras já estão cansados, os caras não cuidam da saúde, não cuidam da vida É, emocional. é verdade. Pô, e pior, né? Ficam demonizando a igreja, porque a É, igreja, porque, porra, caramba. é, Então, obrigado por essa aula de vida que o senhor tem dado para a nossa geração e eu sou muito grato por isso. legal. Gente, infelizmente o tempo passa e a gente está chegando aqui ao final. Papos, é legal porque a gente, de repente, vê que vai esquentando, né? E quando a gente está assim, chegando no ponto legal, cara, é hora de acabar. Mas é bom, para deixar o pessoal com aquele gostinho de quero mais. Rodrigo, obrigado por ter aceitado, obrigado por toda a tua consideração comigo. É isso. Eu fico super constrangido de ouvir tanto elogio da boca de um cara como você. Eu fico muito honrado. Obrigado por ter aceitado, obrigado por ter participado. E vamos buscar oportunidade para a gente ter um próximo podcast aí com você presente aqui com a gente. Ah, vai ser um privilégio. Eu prometo para o senhor que da outra vez que eu fui para Barra, eu te mandei uma mensagem, mas não consegui ir até o senhor. Mas eu prometo para o senhor que quando for para o Rio de Janeiro eu vou deixar, que eu quero ter um tempo de mesa, Ah, a gente legal. ter esse tempo juntos. Eu volto a dizer, me perdoe a prolixidade, mas amo a vida do senhor, sua família, os seus filhos, o Duda, enfim, eu tenho uma consideração, um carinho profundo pelo senhor. E no que eu puder servi-lo, nossa, eu fiquei muito lisonjeado. Eu estava lá em Atlanta quando eu recebi o convite, Ah, é? e aí eu fiquei muito. E por coincidência, quando eu recebi o convite, eu tinha acabado de ver teu filho. Eu falei, ó, acabei Ah, de receber o convite do teu pai, enfim. E eu sou muito grato a Deus. Obrigado pela lembrança, obrigado pelo livro. E a galera que ainda não leu o livro, faça um bem para você, leia esse livro, vai abençoar muito sua vida. E tamo junto. Obrigado, pastor. Muito legal. especial mesmo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado para você que acompanhou a gente até esse momento final. Se você assistiu apenas um recorte, você pode assistir o episódio inteiro. É só você acessar na descrição aqui embaixo que você vai encontrar o episódio completo e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Obrigado. Até o próximo encontro aqui no nosso podcast. Ágape, a porta para a vida abundante. Deus te abençoe. Um grande abraço. Beijo no coração de todos aí. Tchau.